Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu tô sumida, eu sei que eu tô sumida, mas é que nessa fase de quarentena não é todo dia que a gente tá legal, eu acho que acaba mexendo um pouco com a gente, né? Eu tô cumprindo a quarentena, eu sei que tem muita gente que não tá porque não tá cumprindo realmente, e tem muita gente que não tá porque tá saindo pra trabalhar porque precisa. Eu não tô trabalhando, então eu resolvi cumprir a quarentena, até por conta da minha gravidez, né, que pode prejudicar. Então eu tô ficando em casa assim direto, já faz bastante tempo que eu tô em casa, acho que eu já perdi até as contas de quanto tempo que eu tô aqui. E acaba ficando em casa, fica desanimado, não é todo dia que você tem vontade de falar, de aparecer e também não tem muito assunto às vezes, e por conta da gravidez às vezes eu fico meio para baixo. E enfim, é isso, por isso que eu tô sumida aqui por esses dias. Curte aí meus vídeos, porque isso ajuda na divulgação do canal. Se inscreve aí quem também não tá inscrito, porque isso ajuda muito e vocês vão estar sempre acompanhando, vendo os vídeos que eu tô postando. Então é isso, só queria deixar esse recadinho para vocês. Eu resolvi vir falar um pouquinho com vocês, vim bater papo aqui com vocês, contar umas histórias aí que eu acho que vai ter muita gente que vai se identificar, porque quem afinal nunca teve emprego ruim na vida, né? Hoje eu vim contar uma história assim do meu pior emprego assim até hoje. Eu já tive vários empregos ruins. Eu sempre falo que eu nunca tive muita sorte para ter um emprego certinho, para me registrarem e tal. Eu acho que o emprego mais certo que eu trabalhei até hoje foi em um escritório de contabilidade lá da minha cidade. Mas do restante, assim, sempre teve uma coisa ou outra, principalmente em parte de registro, que foi bem complicado, assim, coisas assim que eu passava que foi bem difícil, assim, de lidar. Mas esse em especial, eu falei, não, eu tenho que contar essa história, porque esse marcou, assim, de uma forma. Gente, quando eu cheguei aqui em Valinhos, eu não tinha uma profissão, eu não tinha uma faculdade, eu não tinha nenhum curso, e foi muito difícil de arrumar emprego, sabe? Logo que eu vim pra cá, eu arrumei um emprego no escritório de contabilidade também. Porém, era muito diferente, sabe? As coisas daqui e de lá eram totalmente diferentes. E uma menina, na verdade, esse não é o que eu vou contar, viu? Eu só tô entrando no assunto. E uma menina ficou de me ensinar e tal. Acabou que ela não me ensinava e deu super errado lá o emprego, eu ficava super nervosa. Depois disso, eu falei, eu tenho que fazer algum curso de alguma coisa que eu gosto, eu tenho que fazer alguma especialização de algo que eu goste para mim trabalhar na área. E eu pensei. Na época, tinha um curso de banho e tosa aqui na cidade. Eu falei, eu sempre gostei de animais. Eu acho que eu dou certo, eu morava em sítio, eu gosto, eu sempre tive animais. Vou fazer o curso de banho e tosa. Eu comecei a fazer o curso de banho e tosa e assim, eu adorei o curso, estava tudo super bem, assim, eu estava super animada em fazer o curso, nossa, estava super adorando. Porém, esse curso de banho tosa era novo na cidade. E, gente, aqui os cursos você tem que pesquisar muito, assim, antes de fazer, porque é muito complicado. Depois de um tempo, a gente foi vendo que a professora não sabia ensinar muitas coisas. Eles pegaram uma pessoa, assim, do nada. Ela passou uma apostila que não tinha nada a ver pra gente, sabe? A gente não tava pegando na prática, assim. A gente passou, tipo, a metade do curso sem aprender o que realmente a gente tinha que aprender, que era dar banho, tosar, fazer as coisas de higiene, né, para os animais, e isso era o que a gente não estava aprendendo. Passei muita raiva também com esse curso, acho que todo mundo que na época fez deve ter passado muita raiva, porque realmente eles não ensinaram muito bem. Depois que veio uma outra professora, ela era muito boa, assim, ela era ótima. Há muito tempo ela já tinha banho tosa, ela sabia, né, como era, tudo certinho. E ela falou, não, eles têm que pegar na prática, eles têm que fazer na prática. E aí começaram a pegar cachorros de pessoas que queriam é, dar o cachorro para, acho que para dar banho mais barato lá, sei lá. E aí a gente começou realmente a treinar nos cachorros. E aí foi onde a gente foi pegando a prática, a gente aprendeu bastante coisa assim, mas ainda não era tudo que a gente tinha que aprender. Nessa época, eu tava desempregada e eu queria muito arrumar um emprego, sabe? Eu tava muito assim, querendo muito, sabe, trabalhar logo na área. E eu tava indo muito bem no curso. Eu usava assim bem certinho e tal. E aí uma mulher que tinha um banho tosa foi lá
onde a gente fazia o curso, e falou assim: olha, eu quero uma pessoa para trabalhar comigo, para mim já ir ensinando também, né? Ela falou que ia pagar um valor mais barato, né, por estar ensinando também, mas que ia falar tudo certinho, como era e tal, porque daí eles devem ter explicado, né, como era lá o curso e tal. E aí acabou que elas me indicaram. Acho que foi até minha professora do Banhosa me indicou para ir trabalhar com essa mulher. E o Banhosa dela era super perto da minha casa, então, nossa, eu fiquei super feliz, né? Quando eu entrei lá nesse Banhosa, eu ainda estava fazendo o curso. E eu também trabalhava no buffet fazendo bicos. Nessa época eu já estava no buffet. Então ela falou assim para mim: ó, você vai vir com horário reduzido, vai me ajudar, né, nos dias que tiver mais cachorros, assim, mais animais, e eu vou te ensinar tudo que você precisa saber, só que eu vou te pagar um valor a menos por conta de eu estar te ensinando. E aí ela falou, né, que daí eu ia embora super cedo e tal, então eu achei que compensaria, né, porque daí eu conseguiria fazer os meus bicos ainda e eu conseguiria também continuar o meu curso. E já ajudaria, né, o valor que ela ia me pagar e eu ainda ia aprender, eu ia ter experiência. Então eu fiquei super feliz, eu aceitei e comecei aí. Nos primeiros dias, realmente, ela foi me ensinando, tava tudo bem, assim, eu ia embora mais cedo e chegava mais tarde, ficava lá, ajudava ela falou, não, você vai dar banho para me ver como que você faz e tal. E assim foi, nos primeiros dias. Depois de uns dias, eu comecei ainda a ir um pouquinho mais tarde, porém eu já estava limpando a loja. Depois de mais uns dias, ela me deu a chave da loja. Então eu chegava super cedo, abria a loja e aí depois ela chegava e mais tarde eu vim embora, né? Tinha outra menina que trabalhava lá na época. Depois de um tempo, a menina que trabalhava lá saiu e eu acabei fazendo tudo que ela fazia. Eu chegava cedo, abria a loja, eu dava banho nos cachorros, eu tosava os cachorros que eu sabia fazer a tosa, que era aquelas tosas mais simples, aquelas coisas. Não só os cachorros, porque tinha gatos, também tinha outros animais. E eu limpava tudo, eu fechava a loja, sabe? Eu vendia ração, eu vendia tudo que tinha na loja. Eu comecei a fazer tudo. Só que tive um porém. Ela não aumentou o meu salário. Ela queria continuar me pagando aquele mesmo valor. E ela era uma pessoa, assim, bem complicada de lidar, sabe? Tinha muitas pessoas que não gostavam dela. Ela, nossa, já fez várias coisas assim, sabe? Depois eu fui descobrindo algumas coisas assim. E eu percebi que ela era um pouco problemática. E aí, tipo, teve um dia que eu tava lá na loja. Eu não sei se ela fez. A mulher falou que ela cortou a barriga do cachorro, sabe? Sei lá. A mulher foi lá na loja e brigou com ela, sabe? Tipo, foi uma briga, as duas loucas assim gritando e eu lá dentro com os bichos, com os animais, assim, todo mundo super nervoso, os animais tudo nervoso, sabe? Latindo e eu desesperada lá dentro sem saber o que fazia. A mulher que foi lá, que era outra louca também, catou o aquário e jogou assim nos outros aquários. Aí eu fiquei mó desesperada. Aí a mulher saiu assim, correndo, entrou no carro e essa doida que era a dona lá do banho, então ela saiu correndo atrás dela e tacou um negócio no carro. Gente, foi mó louco. E eu super preocupada com os peixes, porque os peixes estavam morrendo, tadinho. Acho que 2 peixinhos morreu depois por causa disso, né? Porque eles passam nervoso. E um machucou também na hora que a mulher jogou. Mas enfim, eu fiquei super, assim, pasma, sabe? E eu já comecei a ficar bem preocupada, né? Porque apesar de tudo, eu sempre fui meio boba, assim, pra essas coisas. E mesmo que ela tava me pagando pouco, eu ainda pensava, pelo menos eu tenho um emprego, pelo menos eu tô trabalhando, eu consigo pelo menos um dinheirinho com tudo que eu tô fazendo. O combinado no começo, quando eu entrei lá, é que então, já que eu ia sair mais cedo, eu ia continuar fazendo os meus bicos e também indo pro curso. O problema foi que depois de um tempo, além de tudo que já estava acontecendo, ela começou a sair. Tipo assim, os dias que tinha mais cachorro, tipo sexta e sábado, eram os dias assim que era lotado de animal naquela loja. Ela fazia tudo errado, porque daí ela marcava gato junto com cachorro. Sério, era uma bagunça assim, sabe? E eu ficava muito nervosa, muito nervosa.
Dia de sexta e sábado, ela saía pra rua e ia, tipo, andar, ia lá, sei lá, fazer o quê, e me deixava sozinha no Banho-Tosa. Eu tinha que vender para as pessoas que chegavam na loja, atender lá na frente e dar banho nos cachorros, tosar, fazer tudo que eu tinha que fazer lá na loja, limpar tudo, porque quem trabalha no Banho-Tosa sabe que suja muito por conta de pelo, de cachorro que vem sujo e você tem que limpar toda hora. Gente, era uma bagunça. Muitas vezes eu tava lá lavando um cachorro e aí chegava um cliente lá na frente, eu tinha que colocar o cachorro molhado lá na parte das gradinhas lá que eles ficavam, pra ir atender a pessoa, sabe? Saía que nem uma louca lá na frente, porque você fica daquele jeito, né? Mexendo com animal, assim, dando banho e tal. Saía lá na frente pra atender o povo. E chegou uma época, assim, que tinha tanto animal lá pra me dar banho e eu ter que dar conta, sabe? Porque daí as pessoas marcam horário pra buscar, né? Tem muita gente que chegou aquele horário e tá lá esperando. Eu não dava conta de tanto cachorro que tinha, de tanto animal que ela marcava no dia. E saía e me deixava lá sozinha. Sério, eu tava num ponto, assim, que eu tava tão estressada que à noite, quando eu deitava, que eu dormia, eu ficava sonhando, eu tinha pesadelo que eu tinha que fazer um monte de cachorro, que eu tinha que dar banho em um monte de cachorro. Gente, eu já acordei no meio da noite sentada na cama fazendo assim, ó. Porque era o que a gente fazia, né? Quando a gente tava tosando o cachorro, a gente segurava ele e passava a maquininha. Eu já acordei no meio da noite desse jeito, de tanto cachorro que eu fazia no dia, de tanto estresse que eu passava naquele lugar. E ela era uma pessoa super grossa, ela ainda reclamava quando não dava horário. Tipo assim, ela chegava e ainda os cachorros estavam lá para ser feitos, ela ainda falava um monte de coisa, sabe? Então, assim, além de tudo, eu ainda escutava um monte de coisa. E eu já tava por aqui com ela, né? Eu já tava super nervosa, já tava assim, sabe, num estado que eu realmente, assim, não tava aguentando mais ver ela na minha frente, sério. Eu não tinha horário de almoço fixo. Se eu tinha cachorro lá pra fazer e eu tinha que terminar os cachorros e ela não tava lá pra me ajudar, eu nem almoçava, não tinha nada. Eu tinha que ficar lá fazendo, porque senão o dono ia buscar e eu sei que depois quem ia escutar era eu, né? E aí eu comecei, tipo, pedir festa no buffet pra me fazer, né, de bico. E muitas vezes eu cheguei atrasada, eu chegava em casa, eu mal tomava um banho pra ir pro buffet, porque ela sabia, o combinado era que eu ia continuar fazendo os bicos, né, pra complementar minha renda. Ela tinha concordado, nunca tinha reclamado nada com isso, mas aí chegava nos dias exatos de festa, eram os dias que ela saía pra me pirraçar. Sério, ela saía pra me pirraçar, gente. Era uma coisa assim, era incrível, sabe? E aí falava que ia fazer as coisas na rua, e um dia um amigo dela, de um outro Banho-Tosa, chegou lá e falou assim: ah, ela tava lá no meu Banho-Tosa conversando lá comigo hoje, não sei o que. Eu ficava, desgrama. Assim, sabe? Tipo, com uma raiva assim daquela mulher, porque daí eu me matando lá no Banho-Tosa dela para ganhar, tipo, nada, saindo atrasado todo dia, fazendo as coisas assim, sabe? Tudo na correria, passando maior raiva por causa dela, né? Então, gente, chegou num ponto que eu não tava mais aguentando, assim, eu já tava muito nervosa. Eu falei, eu não aguento mais trabalhar naquele lugar, eu não aguento mais olhar pra cara daquela mulher e acho que não vai dar certo, assim. E aí, tipo, ela meio que ela me levava na amizade, sabe? Às vezes ela falava alguma coisa meio assim, só que ela, tipo, manipulava, assim, um pouco as pessoas. Então, teve uma época que eu passei a acreditar bastante nela e isso prejudicou muito, porque eu acho que se não fosse isso, eu teria saído de lá bem antes, porque aquilo não me acrescentou em nada, gente. Eu peguei super raiva de Banho-Tosa. Chegou um ponto, assim, que tinha dia que eu tava tão nervosa que eu ficava com uma raiva dos cachorros, dos animais, sabe? Que não tinha nada a ver. Mas por eu estar tão nervosa, eu ficava com muita raiva dos animais, assim. Então eu peguei um trauma tão grande de Banho-Tosa, mas tão grande, gente, que eu não queria nem saber mais daquilo, sabe? Eu não queria mais trabalhar com aquilo, eu queria parar. Eu vi assim que não dava pra mim, porque realmente eu acho que foi até um trauma assim que eu peguei disso, porque, gente, foi horrível, que experiência horrível. Eu sei que no dia que eu saí de lá aconteceu várias coisas assim no dia, e assim, eu tava tão nervosa com ela, tão nervosa, e aquele dia ela me encheu o saco assim o dia todo. Ela ficou falando na minha orelha o dia todo, o dia todo, o dia todo. Quando deu a tarde, gente, sério, ela falou um negócio lá pra mim, eu não lembro exatamente o que foi, porque já faz muito tempo isso, né? Foi logo que eu cheguei aqui em Valinhos, já faz 6 anos que eu tô aqui, então, assim, faz bastante tempo. Mas eu lembro que ela ficou me infernizando, e à tarde ela falou um negócio, assim, que pra mim foi o, o pior, assim, sabe? Pra mim, eu olhei assim e falei, chega, chega, para com isso, tô indo embora. Aí eu peguei e falei,
não vou mais trabalhar aqui, você se vira. Sério, gente, eu fiquei tão nervosa que eu falei pra ela: ó, a sua chave, tô indo embora, não quero mais. Fui lá, peguei umas coisas ainda que tinha, até esqueci umas coisas lá que eu tinha levado. Mas eu peguei, virei as costas e fui andando, fui embora, deixei a chave lá na mesa. E aí ela veio atrás de mim e falou assim: você vai embora mesmo? Eu falei: eu vou, tô indo embora. Ela falou: e minha chave? Eu falei: a chave tá lá na mesa. E virei as costas e saí andando. Eu lembro que ela ficou falando várias coisas na minha orelha lá atrás, sabe? E eu saí andando assim, tipo, virei as costas e fui embora. E eu nunca mais voltei naquele lugar, sério. Que raiva daquela mulher que eu peguei, gente, sério. A gente nem pode ter raiva das pessoas, né? Mas aquilo, assim, foi. Nossa, que pessoa era aquela, gente? Que trabalho era aquele? Aquilo. Eu não tirei nada de bom daquilo, sabe? Eu deveria ter saído muito antes, assim. Então, para mim foi péssima aquela experiência, foi assim horrível. E eu não me arrependo nem um minuto de ter saído de lá. Ela nem pagou, né, aqueles últimos dias ou mês que eu fiquei lá, sei lá, nem lembro quanto tempo fazia. Mas enfim, eu fui embora e depois eu nunca mais voltei. Depois de um tempo, a banhosa dela fechou. Eu não sei, acho que não estava dando movimento, porque se ela não fazia os cachorros, se não estava dando conta, se não estava legal, as pessoas não iam continuar levando, né? Então eu acho que foi por conta de tudo isso, assim, que fechou. Foi assim, coisa de 2 meses depois, eu acredito que já fechou o Banhosa. E assim, gente, hoje eu tenho uma coisa assim comigo, por todos os empregos ruins que eu já arrumei, porque, cara, às vezes a gente tá tão desesperado para arrumar um emprego que a gente pega a primeira coisa que aparece na nossa frente e a gente acaba perdendo uma oportunidade melhor, sabe, que pode vir. Então, uma coisa que eu aprendi é não ficar correndo, sabe, para as coisas, não ter pressa, sabe, esperar. Porque às vezes você tá ali desempregado há algum tempo, é claro que a gente às vezes tá precisando muito e a gente fica muito agoniado, assim, quer logo o emprego, né? Mas muitas vezes se a gente espera, a gente acaba arrumando uma coisa muito melhor. E isso foi uma lição, assim, que eu tirei pra mim. Depois de tudo isso que eu passei, depois de muito tempo, eu acho que eu aprendi isso. Porque, cara, Deus faz tudo certinho, sabe? Ele coloca tudo certo na nossa vida. Mas se a gente não tem a paciência de esperar, as coisas não acabam acontecendo da forma certa, né? Mas é isso, eu queria compartilhar essa história hoje com vocês, queria falar sobre esse emprego ruim, essa experiência super ruim que eu tive. Eu acho que vocês vão se identificar, porque acho que muita gente já passou por emprego ruim, porque tem muito mais do que a gente imagina. É difícil quem faz as coisas certas com um funcionário, né? E é isso. Eu espero que vocês fiquem bem e conforme for aparecendo histórias, eu for lembrando de coisas legais, eu vou contando aqui pra vocês. Mas é isso, fiquem bem, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.